gigantesco, canibal e muito antigo. Um réptil centenário que ganhou mais de um título mundial devido ao seu incrível tamanho e idade. Ele é considerado o maior da sua espécie e talvez seja um dos mais agressivos, pois se alimentava de seres iguais a ele. Esse animal foi o responsável por prejuízos financeiros para pescadores e criadores de gado, além de ter sido considerado problemático, agressivo e verdadeiramente gigante. Um crocodilo responsável por meses de terror ocasionados por sua fome voraz. O dono da mordida mais forte do reino animal carrega um temperamento forte e que nunca deve ser subestimado. Esse é o Ordinário, e hoje iremos conhecer a história do maior e mais antigo crocodilo do mundo, o crocodilo Cassius. E se você curte histórias assim, já curte também esse vídeo. É de graça, apenas um clique e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e vamos nessa! 1983, Darwin, Austrália. A cidade de Darwin está localizada no extremo norte da Austrália. Ela já foi o palco de outra história famosa que trouxemos aqui para o canal, sobre o crocodilo Swift-Heart. Se ainda não viu, quando esse vídeo terminar eu recomendo que você procure por ele. A pesca e criação de gado é muito comum por lá. Como o rio principal, o rio Finis, deságua no mar. A população de crocodilos de água salgada nos parques e na costa é considerada normal. Os pescadores respeitam esse forte animal, mas às vezes as coisas saem um pouco do controle dos humanos, e foi assim com o crocodilo Cassius. Ele apareceu em 1983 no rio Finis, região que abrange parte de parques ecológicos e uma grande área de pesca. O animal era muito, mas muito grande e logo foi notado. Todos já ficaram em alerta, pois poucos anos antes, um outro crocodilo foi um pesadelo vivo para aquela população. Com medo da história se repetir, o crocodilo gigante começou a ter seus passos monitorados pelos pescadores e moradores locais. Eles não deixariam que esse animal vivesse entre eles por muito tempo. Não cometeriam o mesmo erro duas vezes. Os ataques deram início logo no primeiro dia do seu avistamento, mas a vítima era um animal silvestre que estava próximo ao rio, e tudo foi testemunhado por alguns pescadores. Mas o crocodilo não iria se contentar com pequenos animais, ele queria mais e iria tentar atacar até mesmo os humanos. Nas próximas semanas, alguns criadores de gado da região começaram a ter um prejuízo financeiro considerável, pois o crocodilo estava se alimentando de presas maiores, os bovinos. Eles precisaram reduzir consideravelmente as áreas de pastagem do gado, pois o crocodilo estava andando livremente entre os riachos e o rio Finis, passando por trechos de terra e até mesmo em trilhas usadas para corridas ao ar livre por atletas. Assim, ele se escondia nos riachos e esperava o gado que estava pastando se aproximar para finalizá-los, rápido e agressivamente. A lei do local era clara e impedia qualquer fazendeiro de tentar contra a vida do enorme réptil para salvar seu gado. Era permitido o abate de um crocodilo somente se a vida em risco fosse humana. A fama do réptil se espalhou e outro comportamento nele foi observado. O crocodilo atacava outros crocodilos menores que estivessem por perto e chegava a se alimentar deles. Ele era agressivo e territorial e não suportava dividir seu espaço. Por isso, ele ganhou o nome de Cassius Clay, homenageando um lutador de boxe que carregava o mesmo nome de batismo. Com o espaço de pastagem do gado limitado, as presas disponíveis para Cassius voltaram a ser peixes, animais menores disponíveis nos parques que eram cercados pelo rio e outros crocodilos. Isso lhe parecia muito pouco, afinal um crocodilo com mais de 5 metros precisava de algo mais substancial. E foi nesse momento que a população de Darwin pareceu reviver o pesadelo de alguns anos antes, quando eles enfrentaram o crocodilo Swift-Heart. Pois, cegado pela ganância de obter outras presas e levado por uma fome insaciável, Cassius começou a ter como alvo os barcos de pesca a fim de tentar se alimentar de humanos. No final do ano de 1983,
Cassius virou uma pequena embarcação com 2 pescadores dentro e só não atacou mortalmente aqueles homens, pois uma das hélices do motor teria agarrado em sua cauda, arrancando a ponta dela, fazendo com que o animal sentisse uma dor enorme e fugisse. Mas logo após o ano novo, em 1984, Cassius continuou com seu plano de atacar embarcações. No início, ele mirava sua mordida onde havia mais barulho, ou seja, no motor dos barcos, e ele destroçava os equipamentos, fazendo os barcos pararem totalmente. Como a pesca é muito forte na região, e aqueles homens já tinham vivido algo semelhante no passado, eles atiravam sinalizadores na água ou até no próprio crocodilo para espantá-lo. Mas a situação ficava cada vez mais perigosa, pois Cassius insistia em atacar os barcos. Ao atacar seu 5º barco, Cassius conseguiu ferir seriamente a perna de um pescador e só não concluiu o ataque pois a vítima pegou uma faca de pesca e conseguiu acertar na lateral do réptil. Os homens não viram nada na hora, mas depois eles souberam que tinham acertado uma das patas de Cassius e por isso o animal desistiu de terminar o serviço. Os acontecimentos envolvendo o crocodilo Cassius estavam insustentáveis e os pescadores procuraram as autoridades locais, alegando que se eles não resolvessem o problema chamado Cassius, os pescadores mesmos dariam fim ao animal e pagariam a multa que fosse necessária. Uma operação foi organizada e no primeiro semestre de 1984, Cassius foi capturado. Para surpresa dos biólogos que analisaram a saúde do animal, eles perceberam que Cassius era muito antigo, beirando os 100 anos de idade. Ele possuía muitas cicatrizes feitas pelas hélices dos motores dos barcos, os quais ele atacava com a intenção de virá-los, e das brigas com outros crocodilos. A cauda já tinha se recuperado do primeiro incidente, porém uma das patas faltava um pedaço, provavelmente arrancado quando o pescador se defendeu usando a afiada faca de pesca. Cassius permaneceu por 3 anos em um local reservado na cidade de Darwin, mas foi em 1987 quando ele se mudou para o zoológico de Marineland, Melanesia Green Island, que os dados acerca do tamanho monstruoso do réptil vieram à tona, pois para transportá-lo foi necessário uma medição e uma pesagem do animal. Os números marcavam espantosos 1.000 quilos e 5 metros e 48 centímetros de comprimento, dando ao crocodilo Cassius o título de maior crocodilo de água salgada em cativeiro do mundo. Por alguns anos, Cassius perdeu seu título para Lolong. Também temos vídeos sobre ele aqui no canal, mas após a morte de Lolong, Cassius retomou a coroa desse ranking. De acordo com a última atualização de 2021 do Guinness Book, o livro dos recordes, Cassius permanece vivo no zoológico de Marineland, Melanesia Green Island, na Austrália. É possível ver o réptil, pois Cassius se apresenta ao público 2 vezes por dia e 6 dias por semana. Análises feitas na dentição de Cassius estimou-se que o crocodilo tenha nascido em 1903, ou seja, ele teria hoje 119 anos, e isso deu a Cassius mais um título oficial, o de crocodilo em cativeiro mais antigo do mundo. Um animal incrível, forte, enorme e que está por aqui há mais de um século. Os tratadores de Cassius estão com ele há 30 anos e o proprietário do zoológico vai visitá-lo semanalmente. Essa equipe relata que não vê nenhum traço de agressividade no animal, que eles sabem que precisam tomar cuidado, mas que hoje Cassius é considerado um amigo. Cassius Clay, o maior e mais antigo crocodilo de água salgada em cativeiro do mundo, é alimentado com peixes e galinhas todos os dias para que o seu temperamento continue calmo e tranquilo. Me conta aqui nos comentários se você chamaria uma fera dessa de amigo. Eu, com certeza, não. Lembre-se de ver os vídeos sobre o Lolong e Sweetheart aqui no canal e conhecer mais 2 histórias reais sobre crocodilos gigantes. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!